Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um podcast, Diálogos do Centro Universitário Farias Brito, e hoje para debater um tema que está presente aí nas famílias, nos almoços, nos bares, nos papos dos amigos, que é sobre a liberdade de expressão, fake news, né? A legalização de limites para as big techs, essas grandes empresas de tecnologia. Tem que ter limites para elas? Não tem que ter? Como é que isso está sendo debatido por uma categoria importantíssima na democracia, que é a dos jornalistas, né? Então, nós convidamos o recém-eleito presidente do Sindicato de Jornalistas do Estado do Ceará, Rafael Mesquita. Ele também é diretor da FENAGE, da Federação Nacional dos Jornalistas, tem acompanhado muito bem esse debate e, com certeza, nos ajudará a compreender melhor esse tema. Rafael, eu vou começar então por aí. Poucas vezes no Brasil se discutiu tanto a questão da liberdade de expressão, qual é o limite para isso, e eu queria entender como é que vocês, jornalistas, estão percebendo isso, o que é que vocês estão elaborando, o que é que vocês estão propondo para a democratização da liberdade de expressão e punição para aqueles que exacerbam dessa liberdade para agredir, para cometer crimes. Como é que vocês estão vendo isso dentro da sua categoria, os jornalistas brasileiros? Oi, Bruno. Primeiramente, muito obrigado aqui pelo espaço. É um prazer estar com você debatendo esse tema tão importante. É um tema muito caro para nós, jornalistas brasileiros, sobretudo pensando a história recente do nosso país. Em outro dado momento, a gente estava lutando para que os jornalistas tivessem a possibilidade de exercer a liberdade de expressão e, dentro desse guarda-chuva da liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, que foi atacada durante os regimes ditatoriais que o Brasil viveu, já agora recentemente, aí no último século, no século XX. É um tema que nós ajudamos, inclusive, a nossa categoria profissional ajudou a discutir como viria para a Constituição. Havia um movimento de jornalistas organizados no período da criação, né, da Constituição de 88. Então, todo o debate da Constituinte foi acompanhado pelas entidades de jornalistas. E, naquela época, né, meus companheiros de profissão foram os autores, inclusive, de mecanismos que hoje são basilares para entender a comunicação no Brasil e também esse conceito amplo, né, de liberdade de expressão. Primeiramente foi defender, né, que esse preceito constitucional viesse a ser constituído, muito próximo daquilo que é colocado na Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros códigos internacionais que tratam sobre liberdade de expressão. E dentro desse escopo, obviamente, a tentativa inicial de regulação das comunicações e da própria liberdade de imprensa, né? Para que ela ficasse garantida também como um preceito constitucional. Então, o texto constitucional do Brasil abriga essas questões e, no capítulo 5, abriga, inclusive, as responsabilidades do que, naquela época, seriam os veículos de comunicação de radiodifusão que passam ainda, né, por concessão pública. Então, certo. Tem esse detalhe importante que eu acho que é sempre interessante colocar. Hoje, a gente enxerga esse debate de uma maneira muito mais ampla. Nós vivemos um período em que a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, muitas vezes é confundida, eu vou utilizar um termo do senso comum, com libertinagem, quando diversos atores utilizam dessa prerrogativa para, inclusive, distorcer o que aqui nós, jornalistas, acreditamos como jornalismo, né? Nós temos todo um aparato ético, um aparato deontológico, é uma ciência construída ao longo dos séculos, é uma ciência da comunicação e jornalismo, e para exercê-lo com qualidade, com responsabilidade, tem que atender uma série de princípios. Então, num primeiro momento, a gente observa contemporaneamente que o movimento, né, dos que hoje muitas vezes utilizam essa prerrogativa da liberdade de expressão tem sido utilizada para se distribuir informações fraudulentas, também, né, achacalhar as pessoas de uma forma geral, destruir reputações, ou fazer uso político irrestrito, inclusive do ponto de vista da difamação, da calúnia. Então, as responsabilidades que nós lá atrás entendíamos como primordiais para o exercício dessa liberdade continuam muito vigentes. A gente continua defendendo que haja mecanismos regulatórios do Estado para garantir que a liberdade de expressão tenha, dentro do seu limite, o respeito aos demais direitos. Perfeito.
Qual é a origem da liberdade de expressão? É a declaração no mundo moderno, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nesta mesma declaração tem outros tantos direitos que não podem ser destruídos ou atacados quando você exerce a liberdade de expressão. Então, para nós, esse elemento primordial, né, da conduta ética dos profissionais quando se trata do jornalismo, passando pelo próprio conceito de liberdade de expressão, acompanhado à luz dos demais direitos, talvez seja o grande nó, né, a grande discussão que a gente quer fazer hoje com a sociedade. Perfeito. Rafael, antes das redes sociais, quando saiu uma notícia na imprensa, rádio, na televisão, no jornal, a pessoa que se sentiu ofendida ou injustiçada, ela ia ao órgão de imprensa, pedia para fazer uma outra nota, né, para rebater aquilo que tinha sido colocado como informação verdadeira, sem ser. Quando ela não conseguia, né, esse direito de resposta de forma administrativa, ela podia entrar na justiça. A lei permitia e permite, né, que você entre na justiça contra aquele que deu uma informação inverídica, caluniando, às vezes difamando alguém. Né? Acontece que com esse equipamento aqui, você pode, de um dia, desmoralizar uma reputação e daqui que você entre na justiça, e isso dificilmente você reporá a verdade. Hoje você tem até a pós-verdade, né? Quer dizer, como se a mentira, uma versão mentirosa de um fato, ela passe como verdade, sendo uma pós-verdade, como se a verdade fosse relativa, cada um com a sua narrativa. Né? E isso tem gerado um grande tumulto na sociedade brasileira, porque o Poder Judiciário ele tem agido fortemente, o Poder Legislativo tem sido ausente, quer dizer, o Congresso Nacional não vota, não delibera para regulamentar essas questões que nós estamos tratando aqui, e o Judiciário tem que agir, porque, em última análise, é o grande defensor da Constituição. Como é que você vê isso? Quer dizer, essa questão, onde é que entra aí o Poder Judiciário, onde é que deveria entrar, onde é que deveria entrar o Poder Legislativo? Há uma ausência ou um poder está se metendo no outro? Como é que você vê isso? Bruno, isso vem lá de trás, né? Eu estava falando da Constituição de 88, estava falando da grande batalha que foi ter, né, alguns direitos, alguns mecanismos de organização do próprio aspecto amplo da comunicação no Brasil. Isso viria, né, a ficar mais complexo com a chegada da comunicação digital, das mídias sociais, das plataformas digitais. Perfeito. E ao longo de todas essas últimas décadas, a gente tinha oligopólios de comunicação, como, por exemplo, o Grupo Globo, né, o SBT, lá, né, do grupo do Silvio Santos e tudo mais. Eram oligopólios que, assim como as plataformas digitais hoje, funcionavam com mensagens únicas, certo. Muitas vezes não cumpriam os requisitos fundamentais da verdade e estiveram um ou outro momento caminhando de forma ideológica e nem sempre colocando aquilo que seria de fato uns fatos naquela época. E a gente acompanhou esse debate evoluindo e só se agravando ao longo dos anos com a chegada da comunicação digital, que tem uma prerrogativa maravilhosa, que é permitir que todos nós, né, do ponto de vista econômico, consigamos acessar e se comunicar com um número maior de pessoas, ainda que regulado, né, pelos ditames das plataformas. E o que aconteceu lá de trás para agora? Sempre houve um grande lobby dos empresários da comunicação do passado e dos empresários da comunicação digital do presente para combater medidas que venham, de alguma forma, criar mecanismos de regulação democrática, diga-se de passagem, para que haja, de fato, respeito às liberdades, aos direitos sociais e humanos, à cidadania das pessoas, para que essas mesmas plataformas que operam hoje não utilizem os dados pessoais das pessoas em benefício próprio sem limite, que é o que acontece. Sim. Não utilizem-se de mecanismos que hoje chamam algorítmicos, né, para deturpar, inclusive, a esfera pública, reproduzir a polêmica, né, reproduzir o embaraço, aumentar a polarização política. Um dos grandes responsáveis são os algoritmos hoje, conduzidos pelas plataformas intencionalmente, porque quanto mais debate daquele tipo, mais nucleada a pessoa está, mais consumir na plataforma ela vai estar lá presente o tempo todo. E tem até pesquisadores que falam que as plataformas digitais hoje são como salas de espelhos, elas reforçam as crenças das pessoas e utilizam isso em benefício próprio. Então a gente, desde lá de trás, defendia com Daniel Hertz, quando fundou o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação,
a regulação democrática, e hoje não é diferente. Nós defendemos que o Estado brasileiro, assim como outros países no mundo já estão fazendo, tenha mecanismos de proteção aos diversos direitos. Hoje a gente tem, né, leis que criminalizam ou proíbem o racismo, a LGBTfobia, temos legislação específica de combate, né, à violência contra as mulheres, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, um tema, inclusive, né, está em voga hoje na discussão da comunicação digital. Temos outras prerrogativas básicas, como, né, o próprio Código Eleitoral, que foi reformulado recentemente para atender cada vez mais a esses ditames da época que a gente vive, como, por exemplo, a produção de deepfakes, né, que são vídeos, né, fraudulentos que imitam, por exemplo, podem pegar um vídeo nosso aqui e colocar outro texto na nossa boca. Isso. Então, tudo isso que nós defendíamos lá atrás, hoje, até os próprios empresários, os empresários dos monopólios de comunicação tradicional, de radiodifusão, hoje, Bruno, defendem a regulação das plataformas digitais. Por uma questão econômica, mas também por saberem que não vai ter espaço na esfera pública para ninguém se a esfera pública for destruída. E o que a gente caminha cada vez mais é para esse campo de tensão social. Então, respondendo em definitivo a sua pergunta, eu acredito sim que o Congresso Nacional deveria ter uma responsabilidade por produzir essas leis. A gente sabe que, ideologicamente, esse Congresso Nacional, pela atual composição dele, não vai avançar tanto nessa pauta, a não ser quando a própria sociedade se organiza e pauta. A gente teve aí, né, aquela campanha Congresso Inimigo do Povo, onde minimamente os atores, né, políticos tiveram que responder à sociedade quando se tratava de questões que mobilizavam o maior número de pessoas. Graças também à internet teve a possibilidade de fazer isso. Tivemos agora recentemente toda essa campanha, né, iniciada pelo influenciador Felca, que gerou um debate social importante, que também ganhou outras mídias e que provocaram os atores políticos a minimamente debaterem o assunto, ainda que com uma série, né, de travamentos. Poderia ser uma legislação muito mais ampla, mas vai ainda atingir aí as questões que movem, né, a privacidade ou os direitos das crianças e dos adolescentes quando se trata da sexualização. Então, o pouco avanço que a gente tem é permitido quando tem mobilização social, mas, ao mesmo tempo, seria possível se a gente, quando votasse, né, e pensasse, os congressistas brasileiros pensassem à luz dos nossos problemas contemporâneos, né? Porque, inclusive, eles se utilizam muito da internet para fazer esse tipo, né, de condução até o voto e, muitas vezes, ludibriando as pessoas. Então, o papel do judiciário hoje é um papel de tentar marcar posição no cenário de ausência. Né? Mas o judiciário também é responsável por parte dos problemas que nós temos. Né? A gente tem uma série de legislações que poderiam ainda existir no Brasil. Eu falava, por exemplo, da situação dos jornalistas, que ao longo da história lutaram também por uma regulação profissional que pudesse vir a colocá-los, como nós entendemos que somos, os reais defensores ou os guardiões da liberdade de imprensa. Mas o próprio STF derrubou o diploma de nível superior em jornalismo como critério de acesso à profissão. Né? Derrubou a lei de imprensa, que por mais que estivesse vinculada a uma legislação que foi criada no regime militar, ainda tinha mecanismos de rapidez, né, nas respostas que se davam a condutas erradas de veículos de comunicação sobre reputações e pessoas. Né? Então, a gente precisa rediscutir também o nosso passado recente. E eu avalio que nós estamos, no caso do judiciário, rumando para um entendimento do que era correto lá atrás, do que nós defendíamos lá atrás. E no campo da política, cada vez mais regredindo. Tá bom. Rafael, você colocou muito bem o exemplo aí do influenciador Felca, né, que mobilizou a sociedade brasileira, como poucas vezes eu vi, mostrando que através das redes sociais você tem um crime que hoje está muito forte, está presente na sociedade brasileira, que é a pedofilia, que é a erotização de crianças, o uso de crianças, se grava cenas com crianças e aquilo ali tem um mercado, gente que está ganhando dinheiro com a pedofilia, gente que está ganhando dinheiro com esse tipo de comportamento, mas eu poderia também citar os suicídios que a gente já viu de jovens, de adolescentes, campanhas nas mídias sociais que levam a desespero de jovens, de adolescentes, de pessoas de uma maneira geral, e isso não tem uma punição rápida, porque me parece que a grande questão é essa. Quer dizer, se você propaga isso de uma forma
exacerbada, depois, quando a pessoa for ser punida ou responsável por isso, ali já houve muitas vítimas, né, desse crime. Você acha onde é que entra aí as big techs, né, as Meta, Google, essas grandes empresas? Por que elas não são favoráveis à regulamentação e à punição e até a retirada de conteúdos daquelas pessoas que colocam esse tipo de conteúdo, cometendo crimes? Isso está no Código Penal, o que essas pessoas estão fazendo. Quer dizer, por que essa reação das big techs? Por que elas não são favoráveis ou não apoiam, não é, e não retiram esses conteúdos na hora que é detectado que ali está acontecendo um crime? Sendo muito sincero, Bruno, eu acredito que, até pela demonstração política que os CEOs das grandes big techs que tiveram recentemente, eu acredito que eles agora nem escondem que lucram com isso. Tá. Eles lucram com todo esse sistema, né, desregulado, em que há um uso desenfreado dessas várias variantes, mesmo que o resultado sejam vidas perdidas, né, crianças de alguma forma violentadas do ponto de vista sexual, né, pessoas divergindo dentro de casa, famílias destruídas, um cenário político caótico. São todos esses os resultados e também o controle que as big techs passam a ter do Estado, de alguma forma. As big techs passam a ter pessoas aliadas aos seus interesses, né, uma coisa leva a outra, sendo eleitas e cada vez mais criando um cenário favorável ao seu ambiente de lucros indefinidos, né? São empresas transnacionais e empresas que exploram do meio ambiente com os grandes computadores de armazenamento até, né, milhões de pessoas em subempregos de tecnologia espalhados pelo mundo, que a gente tem que considerar, né, esse cenário de produção das big techs, desde a produção de um celular como esse, passando, né, pela operação digital desses grandes, né, oligopólios transnacionais que hoje, de fato, conduzem a política e a economia do mundo. Então, o resultado é esse. Eles são desfavoráveis a qualquer mecanismo que venha, né, de alguma forma, a organizar ou regrar ou colocar os aumentos dentro dos princípios que a gente acredita como princípios universais da cidadania, da dignidade, do respeito aos direitos, porque isso comprometeria a capacidade do modelo que eles operam hoje de lucros indefinidos em cima de uma realidade caótica, de um mundo cada vez mais destruidor, né, do elemento humano e do elemento também, não podemos deixar de considerar ambiental. Muito bem. Isso não é um problema apenas do Brasil, né, Rafael? Não. Isso é um problema mundial. O mundo inteiro está vivendo isso. E de uma forma muito perigosa, né? Vamos lembrar que a história ela está aí para nos ensinar. Né? Vamos lembrar aqui do Goebbels, do ministro da propaganda do regime nazista, de Hitler, onde tinha uma espécie de pós-verdade lá. Se definia o que é que deveria passar para a sociedade como fato, né? Como verdade, e deu no que deu. Né? No Holocausto, 6 milhões de judeus assassinados, da Segunda Guerra Mundial, e boa parte do povo alemão acreditou naquilo. Né? E ninguém, só no final do processo, é que houve punição, é que pessoas foram punidas. Me parece que esse é um problema que nós estamos vivenciando nesse momento, não só no Brasil. O que eu creio que seja diferente é que me parece que em alguns países mais democráticos já se conseguiu regulamentar, já se conseguiu uma boa legislação sobre limites para isso. Você é livre de expressar o seu ponto de vista até que você não agrida, não entre no direito de outra pessoa. Exatamente. Então, na hora que você perverte isso, na hora que você agride, na hora que você utiliza-se da pseudo-liberdade de expressão para agressão, para a desmoralização, para o crime, isso imediatamente isso teria que ser sustado, né? E me parece que isso é que a gente precisa fazer na legislação. Você não acha que alguns países conseguiram avançar e nós estamos ainda muito atrasados nessa regulamentação? E se isso ocorre, por quê? Pois é, no Brasil, a gente sempre teve essa dificuldade histórica de tentar, de alguma forma, organizar setores em que o capital econômico estivessem diretamente envolvidos. Eu acho que é o primeiro grande ponto. O que torna as outras democracias que conseguiram avançar
nessas políticas diferentes do Brasil é que, como você mesmo citou na sua introdução, elas passaram por outros períodos da história em que a intervenção do Estado deveria ter sido fundamental para que não chegassem, né, a um conflito extremo, como a destruição, inclusive, desses próprios Estados-nações num contexto geopolítico de guerras. O Brasil, infelizmente, ainda carece muito da formação própria do país, na minha avaliação pessoal, e o nosso cenário político e econômico se move muito com as ondas, né, de cada época. A gente se movimenta muito próximo e às vezes é muito dominado pelo contexto. Não à toa o Brasil, quando se falava do apogeu do mercado de comunicação tradicional, era um dos países onde mais havia concentração midiática. E se você comparar hoje, em termos de plataformas digitais, quem são os maiores consumidores das plataformas digitais no mundo? Quando não é o primeiro, é o segundo, é o Brasil. O Brasil é um dos maiores consumidores do Instagram, maior consumidor do WhatsApp, maior consumidor do TikTok, um dos maiores consumidores do TikTok, e assim vai. Então, temos no nosso território essa grande dificuldade de, primeiro, enxergar preditivamente, né, de nossos legisladores, quem conduz o Estado, está acompanhando as mudanças sociais, ou acompanhar de forma interessada, não só se favorecendo dessas mudanças e, a partir delas, pensando no coletivo, no bem comum, né? Naquilo que a gente pensa quando está no campo de representação. Eu, quanto presidente do Sindicato de Jornalistas, pensar, né, na situação coletiva dos jornalistas cearenses, e um legislador, seja do Estado, do município ou da União, pensar, né, no grupo lá, né, de pessoas que estão naquele território. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar esse coletivo e pensar a partir dele do que seria real, o que seria melhor para essa população. No mundo, eu acredito, onde avançou foi porque a história já os ensinou, quando não se mede ou se regula ou se controla, o efeito é muito pior. E no Brasil nós temos um problema também muito grave da mudança política contemporânea. Cada vez mais nós avançamos, inclusive com a possibilidade de até os representantes dos judiciários cada vez menos responder ao que eles fazem hoje, né, que é esse desígnio constitucional que nós temos no país ainda. Eu acredito muito que a Constituição brasileira é uma Constituição que mede e que, né, tenta alcançar a cidadania, ainda com algumas falhas, mas talvez hoje o fiel da balança, né, no caso a justiça, possa ainda ser um outro cenário em que a gente vai perder espaço quando se trata da produção dessa democracia e desse Estado em que cada vez mais a gente vem acompanhando o declínio de algumas ideias e de algumas prerrogativas que a gente acreditava como fundamentais. Perfeito. Vou fazer aqui uma última pergunta, Rafael, porque eu sou de uma geração onde a gente lia e acompanhava grandes jornalistas, Sim. Né, professores, intelectuais, escritores, nos interessavam saber as posições deles, até para a gente se basear, estudar Sim. e até seguir determinadas posições. Mas hoje, Rafael, o que a gente vê é que os influenciadores, né, e influenciador cabe tudo. Sim. Né? Às vezes a pessoa que não tem nenhuma formação, pessoa que não tem conhecimento profundo sobre nenhum assunto, nenhum tema, se torna um influenciador e com muitos seguidores. E, como você bem colocou, isso monetiza isso dá muito dinheiro. A gente vê influenciadores milionários. Eu conheço poucos jornalistas, professores, escritores ricos, mas hoje você vê influenciadores milionários e fazem, não interessa o conteúdo, eles querem, o escândalo das bets mostra isso, grandes influenciadores divulgando bets, empresas, inclusive irregulares, de jogo, né, gerando problema em muitas famílias brasileiras. Você não acha que essa figura do influenciador, claro, ok, as pessoas querem seguir, tudo bem, segue, mas isso não gerou também um pouco essa coisa meio indiscriminada? Me interessa o meu número de seguidores, não interessa o que eu vou dizer, o conteúdo daquilo que eu estou revelando, passando para a sociedade. Isso, de certa forma, não prejudicou muito a comunicação no Brasil e no mundo? Com certeza, a gente acompanhou, né, o crescimento dessas figuras. Digamos que tenhamos algumas delas ainda que sim responsáveis, boas, mas a decentes, maioria, verdade.
mas a maioria dessas pessoas, elas nasceram exatamente dessa sala de espelhos. Elas vieram para reproduzir ideias, tendências, vieram para reproduzir interesses comerciais, inclusive algumas delas se organizando e virando grandes marcas. Sim. Né? O exemplo da influenciadora Virgínia, né? É um exemplo muito claro de como esse cenário completamente avesso a qualquer proteção, a qualquer, né, regra, inclusive para as crianças, provocou o crescimento de figuras que de alguma forma influenciam de uma maneira não muito positiva a sociedade. A própria Virgínia tem várias filhas, filhos, em que os filhos, até onde eu sei, não são sexualizados, mas são utilizados no negócio dela. O negócio dela faz muito sucesso, entre outras coisas, porque ela monetiza a aparição dos próprios filhos. E esse cenário se repete em muitas plataformas diferentes, se repete com outros influenciadores que utilizam a família, eu já vi casos de influência que utiliza muitas vezes pessoas de mais idade, como os avós, que muitas vezes não têm consciência do que estão fazendo ou de como esse conteúdo está sendo levado para a internet, expondo ao ridículo. Na minha avaliação, isso é infligir de fato os direitos, no primeiro exemplo, das crianças e adolescentes, porque a gente tem inclusive uma regra no Brasil que proíbe publicidade infantil nos veículos comerciais de radiodifusão. Por que essa regra não se aplica à internet? Porque ela não foi atualizada nunca pelos legisladores. E aí passando também pelo Estatuto do Idoso. Um idoso pode ser, para além da sua consciência, explorado via um influenciador? Sim. Então, essas situações todas aconteceram justamente porque a gente não acompanhou, e essa marcha é muito rápida, né, não acompanhou a marcha da mudança digital para tentar minimamente controlar, dar algum tipo, né, de repertório, né, tanto nas plataformas de regramento, como também de nós que estamos nos espaços em que produzem, de fato, informação com responsabilidade, de ter cobrado mais fortemente. Eu acho que os jornalistas e outras categorias profissionais muitas vezes pensaram muito e unicamente no que estavam produzindo e deixaram a largo, né, inclusive do ponto de vista da crítica da imprensa, de enfrentar mais fortemente. Hoje os veículos de comunicação, infelizmente, ajudam a promover esses influencers. Sim. Porque são os veículos de comunicação tradicional que dão plataforma para esses influencers ingressarem, inclusive, no outro campo de visibilidade, às vezes até maior do que os 2 milhões de seguidores segmentados. Sim. Porque os influenciadores ainda falam para bolhas, né? A Virgínia é um exemplo, talvez, de um mega influenciador que já fala para mais atores sociais. Mas existem influenciadores que falam lá para a bolha do gamer, outro que falam para o pessoal que curte, sei lá, kart, enfim. Tem cada elemento, setor, né? Cada elemento da sociedade hoje circula com um grupo de influenciadores, mas quem dá visibilidade midiática, né, é quando leva num programa desse de televisão uma figura como essa. Hoje, por exemplo, o Felca, felizmente, ganhou visibilidade nos veículos de comunicação por uma questão positiva, né, combatendo até os mecanismos de outros influenciadores. Mas a gente não vê esse debate acontecendo, quando não numa reportagem especial, uma vez no ano, no Fantástico, que quando acontece alguma coisa, né, mais grave, como um crescimento do número de suicídios de crianças e adolescentes, né, como você tinha citado aí, esses concursos, entre aspas, do TikTok. Então, falta muito de todos os setores da sociedade, mesmo quando não existem leis específicas, e utilizar o próprio regramento que hoje existe para combater esses criminosos muitas vezes. Muitos incorrem em crimes, como você disse. Vendem coisas que não existem, sexualizam, incorrem em outros tipos de preconceito e violação. Das plataformas, nós não podemos esperar que elas ajam sozinhas. Porque o pequeno movimento que elas tiveram de regulação de conteúdo, ele não chama nem de regulação, né, mas de acompanhamento mais forte do conteúdo, de moderação do conteúdo, eles retiraram. Prova disso foi o que aconteceu nos Estados Unidos e o que está acontecendo no Brasil. Hoje, até bem pouco tempo, nós tínhamos um mecanismo de moderação contra crimes de LGBTfobia, inclusive com pessoas humanas, sim, que ficavam acompanhando lá, né, o que a máquina selecionava de conteúdos com potenciais violações aos direitos de pessoas LGBTs. O que aconteceu? Todas as pessoas desse campo que trabalhavam na Meta foram demitidas. Um exemplo claro de que as plataformas não vão sozinhas fazer o seu trabalho de moderação. Perfeito. Bom, a nossa expectativa, então, Rafael, é que esse movimento que nas últimas semanas mobilizou o Brasil através da Felca,
do FELCA, a chamada adultização de conteúdos, né, com crianças, inclusive estimulando a pedofilia e monetizando, dando dinheiro a criminosos. Isso me parece que agora o Congresso resolveu acordar e deverá votar uma regulamentação. Mas é preciso que essa regulamentação seja muito maior, inclusive, incluindo aí as big techs, essas grandes empresas de tecnologia, de retirada de conteúdo quando surgir algo que é crime, algo que está ofendendo, agredindo alguém, indo contra o direito de alguém. Essa é a nossa expectativa, mas acho que você colocou muito bem. A sociedade tem que se mobilizar, tem que pressionar, porque senão nada vai mudar, até porque no Congresso Nacional está cheio de influenciador. A gente vê alguns deputados ali, né, que eles ficam falando para a bolha, gravando ali, às vezes nem participam da sessão, não vão para as reuniões lá no Congresso e ficam só falando aqui no celular para mandar para os seus seguidores, né? São péssimos oradores de 1 hora e ótimos oradores de recorte. Exatamente. Bom, dessa maneira, quero aqui agradecer o jornalista, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Ceará, Rafael Mesquita, acho que nos ajudou muito a refletir sobre redes sociais, sobre liberdade de expressão, e a nossa expectativa é que cada vez mais os jornalistas, né, que estejam fortes nessa luta pela verdadeira liberdade de comunicação, que é essa que nós conversamos aqui. Dessa maneira, nós queremos aqui encerrar mais um podcast, Diálogos do Centro Universitário Farias Brito, e na próxima semana nós voltaremos com um assunto de importância para o Ceará e para o Brasil. Boa semana para vocês.